Nós vamos fazer uma oração antes de começar. E na semana, acho que foi a semana passada, nós tivemos uma perda muito grande aqui na nossa igreja com o nosso irmão Fred. Fred foi nosso aluno ano passado, atuante aqui, no primeiro semestre e no segundo semestre. Uma pessoa conhecidíssima aqui na igreja, teclado, psicólogo, atuante, trabalhou muitos anos no S8 e depois aqui na nossa igreja. Então eu queria começar essa aula de hoje orando, agradecendo a Deus pela vida do nosso querido irmão, por tudo que ele deixou aqui na nossa classe, na igreja, na família e na sociedade. Então vamos ficar de pé e começar com uma oração. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui juntos nessa manhã de domingo, estudando assuntos da Tua Palavra que são importantes e que nos levam a uma reflexão maior, ó Deus, nos aprofundarmos nas Escrituras. Mas antes de começarmos, queremos agradecer a bênção da vida do nosso irmão Fred, que não está mais conosco, que está na presença do Senhor, aguardando a ressurreição e a vida eterna em Cristo Jesus. Louvamos pela vida do irmão, por tudo que ele contribuiu aqui na igreja, na sociedade, na sua família, e que fique sempre nos nossos corações a saudade, a lembrança positiva desse nosso querido irmão que serviu ao Senhor enquanto esteve aqui na face da terra. Louvamos o teu nome por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Pessoal, a nossa aula de hoje é esse o tema: anjos bons e anjos maus. A apostila está na página 35. Nós vamos começar lendo aqui o versículo central, que está no Salmo 103, versículo 20 e versículo 21. Caio, você podia ler o versículo, por favor? Salmo 103, versículo 20 e versículo 21. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Isso. Então esse é o texto da aula de hoje. Eu estava conversando com a minha esposa sobre a aula de hoje e é uma aula, aliás, só tem aula difícil aqui. Vocês optaram por um curso que é mexer mesmo, e esse é um desafio grande. Né? Os anjos, né? Nós nunca vimos os anjos, mas sabemos que eles existem. E eles se manifestam na vida da gente de diversas maneiras. A gente vai ver isso na aula de hoje. Mas sabemos que eles estão em toda parte. E eu vou seguir aqui a apostila, porque didaticamente não tem nem como fugir disso aqui. Né? Então eu peço que vocês também me auxiliem participando aí da nossa aula, da nossa reflexão sobre anjos. Interessante, logo no primeiro parágrafo, que o Ângelo coloca o seguinte: todas as religiões aceitam que existem anjos. Isso não é um fenômeno só do cristianismo. É de todas as religiões, eles atribuem um ser divino, a existência de anjos, que em algumas reflexões teológicas, muitas vezes colocam como semideus, mas é um fenômeno presente em todas as religiões. Isso é só alguma coisa importante, didaticamente falando, porque reafirma o que nós acreditamos na existência dos anjos. Segundo o parágrafo da apostila, os anjos são criaturas pessoais de Deus, como nós, seres humanos, também o somos. Então, isso aqui é fundamental. Foram também criados por Deus. E há um número já pré-determinado de anjos que existem até nos nossos dias.
Não sabemos quando eles foram criados, porque no livro de Gênesis, capítulo 1, 2, não fala especificamente. Mas antes do 7º dia, todos eles já existiam, né, conforme a nossa reflexão. Anjos são seres espirituais, não possuem forma humana, né, carne e osso, mas são corpos glorificados, como Jesus Cristo foi também, após a sua ressurreição, e como nós também um dia teremos esse corpo glorificado, que não é preso na forma, mas os anjos não possuem matéria, como hoje eu e você possuímos. Vamos ver então alguns versículos que eu destaquei aqui. Vamos ver em Hebreus capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Quando eu estava dando aula semestre passado, eu escalei alguns colaboradores, né? Caio foi um deles, Cristina hoje está ali à toa, então vai ser uma das colaboradoras das nossas leituras. Então, Cristina, pega aí Hebreus capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. E Caio se prepara aí para Mateus 22, 30. Então, repetindo, são seres espirituais que não possuem forma corpórea. Então, vamos ver isso em Hebreus capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Ora, a qual os anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são todos eles espíritos, ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Isso. Não são espíritos enviados para o serviço. O quarto comentário aqui da apostila é que os anjos são espirituais, não se casam, não ocupam espaço, não possuem uma forma visível, corpórea, e são espirituais. Apenas diz as Escrituras que tem a aparência, lembram sempre essa expressão, aparência de anjo, aparência de seres. Então, vamos ver isso na Bíblia. Caio, por favor, Mateus 22, 30. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como anjos no céu. Isso aí. Então, os anjos não se casam, e como também lá no céu não vamos ter isso, e não tem essa forma humana. Eu vou pedir mais 2 versículos aqui, porque são interessantes. Cristina, Gênesis 18, 1 e 2. Caio, Mateus 28. O Helder, vou te escalar também aí, João capítulo 20. E Atos 12, eu vou escalar aqui a irmã do pastor aqui, minha irmã, que eu não sei, eu esqueci, Dona Cláudia. Cláudia, por favor, me ajuda aí. Então, vamos devagar. A senhora é Atos 12. Vamos começar, então, com Gênesis 18. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre. Quando ele estava sentado à entrada da tenda, o maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Prostrou-se em terra. Isso, então, forma humana aqui de 3 homens, né? Mateus 28, versículo 2 e versículo 5. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Isso. Com aparência, não há sempre alguma coisa nesse sentido aqui. João capítulo 20, versículo 12. Vou começar com
Isso, me ajuda aí. Maria estava junto ao sepulcro, de fora chorando. Enquanto chorava, infelizmente para o interior do sepulcro. E viu dois anjos, vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Isso, então, forma humana, vestido de branco. É a imagem que a gente tem na mente aí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Atos 12, 7 a 10. De repente, uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a carne e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo posto de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua até que subitamente o anjo o deixou. Isso. Ele estava achando que estava sonhando. Ah, é interessante esse texto. E o anjo do Senhor ali, abrindo as portas, acorda, veste, passa por uma porta, pela segunda porta, até sair. Então, é aí que ele cai a ficha, né, como a gente gosta de falar, e vê que realmente era um fato verdadeiro e não um sonho. Deslocam-se, mas não são onipresentes, isto é, não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, em dois lugares ao mesmo tempo, como Deus, que é onipotente, onisciente. Os anjos não são assim, mas são onipresentes. Eles podem estar aqui e depois lá em outro lugar. Não tem essa transposição que nós precisamos, né? Estar aqui, eu não consigo estar em Florianópolis agora e nem aqui um minuto. Mas os anjos podem estar aqui e lá em Florianópolis, mas eles não são onipresentes. Como... Pois não. Eles podem sair daqui e para lá. Sim, não pode estar no mesmo tempo. Corretíssimo. Porque eles não são onipresentes. São seres espirituais criados, como nós. Isso aqui é muito importante. Vamos repetir aqui a letra F aí. Porque são seres espirituais criados, como nós. A eles não oramos, nada pedimos, e nem eles devem ser adorados. Isso aqui é importantíssimo. Então vamos ver aqui. Cristina pega Colossenses 2:18. Caio, Apocalipse 19:10. E a Cláudia, Apocalipse 22. Nós não oramos aos anjos. Ah, mas você agora fez uma oração pelo Fred, agradecendo a Deus pelo Fred. Nós não podemos interceder pelas pessoas que partiram. Mas quando a gente pega, se eu coloco pelos anjos, a gente faz uma oração assim, coloca pelos anjos. Sim. É correto. Eu também oro assim. Mas vamos chegar lá, tá? Mas isso não significa que você está orando aos anjos. Você está pedindo a Deus para os teus anjos. Né? Vamos chegar lá. Eu tenho até exemplo sobre isso. Mas isso é muito importante. Nós não oramos a eles. E não adoramos aos anjos. Né? Existem doutrinas que fazem isso. Eu não vou citar nomes de doutrinas aqui. Não quero polemizar. Mas nós não fazemos isso. Certo? Então vamos ver os textos bíblicos. Colossenses 2. Ninguém se faça árbitro contra vós, outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na
Então, vejam aqui Paulo escrevendo aos Colossenses falando sobre isso. Não cultuando os anjos. Porque são criaturas, como nós somos criaturas. São seres espirituais? São. Mas não merecem o culto. Vamos continuar aqui. Apocalipse 19, 10. Isso, por favor, Caio. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou um servo teu e dos teus irmãos, e mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Isso. Só não vou comentar agora. Deixa a Cláudia ler 22, 8 e 9. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas essas coisas. E quando as ouvi e vi, caí aos pés do anjo que as mostrou a mim, a fim de adorá-lo. Mas ele disse, não faça isso. Sou um servo como você e seus irmãos, os profetas, e como todos os que obedecem ao que está escrito neste livro. Adore somente a Deus. Acho que esses 2 versículos deixam claríssimo, né? O que nós não devemos fazer, que é adorar os anjos. E eles verdadeiramente não aceitam. Os anjos maus eu não sei. Mas os anjos bons reconhecem isso e diz logo na mesma coisa para João. 2 vezes ele teve essa experiência. E outros também. Né? Outras passagens na Bíblia. Então nós não devemos, teologicamente, adorar os anjos, porque eles são criaturas criadas por Deus para certas obras e não adoração. Continuando, são seres individuais, inteligentes, morais e imortais. Isso aqui também é uma coisa importante, né? O número de anjos foi criado lá, não sabemos o dia, mas continua o mesmo número, porque eles são imortais. Se alegram e se entristecem à medida que os fatos acontecem. São poderosos, mas não onipotentes. Obedientes e superiores aos homens, mas não são onipotentes. Vamos ver aqui então Mateus 24, 36. Cristina, me ajuda aí, pega aí. E o Caio pega 2 Pedro 2, 11. Mateus 24, 36 e 2 Pedro 2, 11. São poderosos, mas não são onipotentes, obedientes, superiores aos homens, em conhecimento. Vai, Cristina, achou aí? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mostrando que a volta de Jesus, nem os anjos sabem o dia. 2 Pedro 2, 11. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Isso aí, também tem respeito na hierarquia. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar nesse versículo aí. Originalmente, todos os anjos foram bons, foram criados por Deus. Depois a gente vai ver o que aconteceu aqui. Foram provados e alguns caíram. E outros permaneceram-se fiéis e fiéis na presença de Deus. Cláudia, Judas 6, me ajuda aí porque é interessante. E Helder, 2 Pedro 2, 4. 2 Pedro 2, 4. Então foram criados originalmente excelentes, bons, mas houve alguma coisa que gerou essa divisão, que está aqui no quadro de anjos bons e anjos maus na perseverança. Enquanto eles estão achando, após a ressurreição, nós iremos participar no julgamento até mesmo de anjos caídos, diz aqui a nossa colocação. 1 Coríntios 6, 3. O Caio até já pode ir preparando aí 1 Coríntios 6, 3. Então vamos lá, vamos começar por Judas aí.
Daqui a pouco a gente vai voltar a falar mais como a respeito de anjos caídos, mas mostrando que os anjos também foram provados. E, infelizmente, aconteceu isso. 1 Pedro 2,4. Desculpe, 2 Pedro. Eu falei errado, vê se você está prestando atenção. A velha tática de professor. Valeu, vai. Se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os nos abismos tenebrosos do Tártaro, onde estão guardados à espera do julgamento, nem poupou os antigos, mas ao prazer dos que são conduzidos preservou a terra do seu. Isso. Mas vamos voltar nesse versículo aí. 1 Coríntios 6,3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Isso. Então, aqui são as características dos anjos que estão presentes na nossa vida. E nós oramos isso, que os anjos do Senhor nos livrem. Tem várias experiências para contar aqui, né, que mostram a ação de Deus. Vou começar por uma muito antiga. Minha irmã, nós fomos passar uns dias, aliás, toda a experiência para estar lá em Búzios, né? Ela tem uma casa, nós fomos para a casa dela. E ela disse, meu Fiat não está, que eu estava sem carro. Ela falou, fica com o meu carro. Meu Fiat está com um probleminha aí de aquecimento, mas quando começar a aquecer, você põe água que ele fica bom. Tá bom. Para ir foi uma beleza. Para voltar, você imagina a volta nessa BR aí, né? E eu vi que o carro estava esquentando demais. Eu disse para minha esposa Sandra, olha, nós vamos ter que parar. O carro vai ferver. Parei o carro. Gente, na mesma hora parou um outro carro. Carioca que mora em Santa Catarina logo pensou o quê? Você é assaltado, né? O cara veio. O que houve? Eu falei, o carro está fervendo. Abre aí o capô. Aí abriu o capô. Ele olhou e tal. A ventoinha não está acionando. Eu vou ligar automaticamente. Aí eu pensei, já carioca de Santa Catarina vai me cobrar R$500 porque fez isso aqui. Duas coisas já pensei. Segundos. Aí tá, pode ir embora. Eu falei, companheiro, quanto que eu estou te devendo aí? Nada não. Vai embora. Me leva na oficina, hein? Ali eu vi a mão de Deus. Eu considero ali como um anjo da parte de Deus que me livrou de uma situação dificílima. Dificílima. Também estávamos voltando agora, isso agora em fevereiro. Essa outra foi muito antiga, essa é bem recente. Nós estávamos voltando também de Búzios. Saímos lá sábado, 10 horas da manhã, a estrada estava vazia, fomos. E quando chegou ali perto de Iguaba, naquela estrada principal ali, eu ultrapassei e caí para a direita, né? Você nunca fica na faixa da esquerda, né? Eu ultrapassei um carro e fiquei na faixa da direita, que é o certo. E estou andando ali. Daqui uns 2 minutos, eu vi um carro na contramão ali. Eu disse, meu Deus, esse carro está na contramão. Eu até falei, puxa, você podia bater uma foto e mandar para a polícia para prender esse cara. Tá, passamos, não deu tempo. Quando foi à noite, eu falei, eu vou ver se a polícia prendeu esse cara que estava na contramão. Gente, ele simplesmente continuou na contramão até que ele bateu num caminhão e veio a óbito. Eu disse para minha esposa, olha, Deus nos livrou aqui de um problema seríssimo, que passou por nós. Não foi algo, eu li isso, não. Novamente, eu disse para ela, isso foi livramento de Deus. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então, com essas ilustrações, eu acho que você deve ter muita coisa que você não percebe, mas os anjos do Senhor estão ali para nos proteger e nos guardar de todo o mal. E quando você chegar lá no céu, você vai ver a sua ficha, a sua vida, e vai dizer, puxa vida, quantas coisas Deus me livrou. De uma maneira sobrenatural, de alguma coisa que
eu poderia ter acontecido isso. Então, só com essas ilustrações, eu quero mostrar que Deus está conosco. Existem milagres hoje em dia? Sim. Existem ações sobrenaturais de Deus? Sim, existem. E isso, Deus nos diz aí no texto que acabamos de ler, que os anjos estão a serviço dos escolhidos, da graça de Deus, né? E nós acreditamos nisso. Nós acreditamos de que esse fato se desenrola e acontece na nossa caminhada, na nossa vida e na nossa existência. Certo? Seguindo aqui a nossa aula de hoje, existe um certo número de anjos e organização celestial. Diz o texto que são milhares, miriades incontáveis. O que significa a palavra anjo? A palavra anjo significa mensageiro. E arcanjo significa arcanjo, ou algo superior. Existem 2 anjos que são destacados no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Miguel, que é semelhante a Deus, e aparece diversas vezes nas Escrituras. Inclusive, já lemos aqui um de Atos, Apocalipse 12, versículo 4. Gabriel, que aparece também nas Escrituras, e já lemos aqui textos com ele hoje, mas vamos ver aqui um que é mais citado. Cristina, por favor, leia aí Lucas capítulo 1, versículo 19 e versículo 26. Enquanto você está lendo aí, vai achando, existe uma hierarquia que nós não sabemos bem como funciona, mas aparece, especialmente no Velho Testamento, essa hierarquia, falando de anjos, arcanjos, querubins e serafins. Não sabemos como é que funciona isso, mas há uma citação nas Escrituras a respeito disso. Então vamos ver aí, Cristina. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Isso. Então, diz aqui a apostila que as grandes revelações, as promessas, os livramentos, Gabriel está sempre presente nesse sentido aí. É uma ação de Deus, é um anjo da parte de Deus que se manifesta e que é enviado da parte do Senhor. É interessante que outro dia eu vi uma senhora me dizer: existem 3 anjos. E ela falou de Miguel, Gabriel e citou Rafael. Eu falei: Rafael? Aí eu fiquei meio em dúvida. Eu falei: onde está isso na Bíblia, né? Mas fui procurar. Rafael só aparece no livro de Tobias, que é um dos 7 livros apócrifos da Igreja Católica, e ele aparece lá, por isso ela mencionou que desses 3, talvez você também já tenha ouvido falar desses 3 anjos destacados, Miguel, Gabriel e Rafael, mas só que Rafael só aparece nesse livro de Tobias. Esses serafins e querubins aparecem também em diversas partes das Escrituras, demonstrando esse processo dessa hierarquia da parte de Deus. Algum comentário até aqui? Então vamos lá. No livro de Daniel, os 2 aparecem. Miguel como... Isso, Tá, né? Gabriel e Miguel. Né? tá. Porque o Miguel foi salvar, ou dar uma ajuda, né, Tá. ao Gabriel para se livrar lá daquele do anjo da Pérsia, né? Sim. Do demônio, né? Do rei da Pérsia, né? É interessante, né? Que é o lugar onde aparecem Os 2 juntos. Você tem aí o texto para a gente ver rapidinho, que eu confesso... quando você procura aí, a gente vai vendo isso aqui.
Daniel capítulo 10, talvez. Vê se não está em Daniel capítulo 10, Caio. Ou Daniel capítulo 12. Depois você me diz aí. Então, aqui nós temos essas hierarquias e esses conflitos. É interessante isso que o Caio comentou, que eu até pulei aqui. Em Judas, versículo 9, pode estar implícito que Lúcifer também era um arcanjo antes da queda, pois Miguel não lhe repreende, transferindo tal responsabilidade a Deus, seu ser superior e hierárquico. Então, aqui também tem essa citação que o Caio está falando aqui. Há uma luta espiritual? Em Efésios vai falar nisso. Nós vivemos nessa luta de potestades superiores. Fala, Cláudio. A gente leu um outro versículo Tá. falando que os anjos não acusam, né? Não lembro mais. Tá. E aqui fala que o Miguel não acusou O diabo. não acusou por ele ser superior, porque não cabe a anjo, arcanjo, acusar ninguém. Não, eu acho que é mais a sua primeira opção a tua aí, né? Porque é um ser superior e aqui reconhece isso. Mas nós vamos ver que na citação dos anjos maus, eles nos acusam de problemas na nossa vida. Tá? Sim. Então nós vamos ver nesse sentido aí. Certo, Cláudio? Certo, porque a gente leu uma citação que parece que diz isso, que eles não acusam. Não estou me lembrando aqui. Vê se você depois aí. Mas eu acho que nesse sentido não. A senhora quer falar? Alguém leu um versículo que fala que Deus acorrentou os anjos. Sim. E quando a gente vê que o próprio Efésios fala da tempestade, então acorrentou uma parte, a outra parte da... Correto. Não sabemos por quê. Devia acorrentar logo todo mundo. Mas uma parte, sim. Mas vamos chegar lá nos anjos maus ainda. Nós estamos nos bons aí. Vamos concentrar mais nos bons. Você achou aí, cara? Então vai lá. Daniel 10, versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Isso aí. É um conflito espiritual que envolveu os dois anjos da parte de Deus. A minha tradução diz que são Miguel, anjos, dos anjos-chefes. Por isso que ele citou aqui na apostila que desses dois aqui, né? Miguel e Gabriel. E ele até coloca que é semelhante a Deus. Continuando, né, nesse sentido, é uma aula difícil essa daqui. Tem muita teoria. Eu gosto, vou citar, acho que o Davi já deve ter citado. Deuteronômio 29, 29. Vamos abrir Deuteronômio. Vocês já citaram esse texto aqui? Ou já foi citado esse texto? Já sabe até de cor? Então, vamos ver aí o que diz lá Deuteronômio. Catarina, você que falou que sabe de cor, então pode falar aí. Então vai lá, abre aí para ser fiel ao texto aí. Deuteronômio 29, 29. Vamos ver aqui o que diz. Só para a gente ver que é um assunto complexo. Mas vamos ver Deuteronômio 29, 29. Essa do Caio, então, é extremamente complexa. Não é? Vai. As encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras do testamento. Só repete o início, Catarina. Coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Existem coisas ocultas. Coisas ocultas que pertencem só a Deus. Não é? E as coisas reveladas, nós temos. Oi? Só na glória. Quando nós chegarmos lá na presença de Deus, na ressurreição,
é que nós vamos muitas vezes saber disso. Continuando aqui no ministério dos anjos, parte 2 aí na nossa apostila. A função dos anjos especificamente está aqui nesse primeiro ponto: servir e louvar a Deus. E aqui tem várias passagens que eu não vamos ler, mas também é função deles servir aos eleitos. Então só vamos pegar um versículo aqui, Hebreus capítulo 1, versículo 14. Cristina, pega aí Hebreus capítulo 1, versículo 14. É função deles, além de louvar a Deus constantemente, como nós lemos naquele texto de Lucas, que milhares de anjos se apresentam diante de Deus, louvando a Deus pela presença, a revelação do nascimento de Cristo. Mas nós também temos essa passagem que fala que foram escolhidos para o serviço dos eleitos de Deus. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Isso aí. É uma ação sobrenatural dos anjos nesse sentido aqui. Esse terceiro ponto é muito interessante, mas também cuidado com a reflexão aqui. Proteger as crianças. E ele coloca: existem anjos da guarda? Ponto de interrogação. Então vamos ver aqui, Cláudia, Mateus 18, versículo 10. E Caio, Salmo 34, versículo 7. Enquanto eles vão achando, eu vou fazer um comentário aqui. Se vocês concordarem, me ajudem aí. Se vocês discordarem, falem. Eu acho que os anjos têm muito trabalho com as crianças. Porque criança, se possível, vai fazer sempre o que é perigoso. Eu tenho um neto de 10 anos. Eu vivo muito com ele. 1/3 do ano, eu estou lá com o meu neto. Eu vou caminhando aqui, mas se tiver um murinho ali, ele vai por onde? Ele vai subir naquele... Eu falei, mas Paulo, você vai passar por esse murinho? Vou. Não se preocupe. E vai pelo murinho. E eu atento ali, porque vai cair, né? Então eu diria o seguinte: os anjos de Deus protegem as crianças, porque senão realmente teríamos muito problema. Agora, não sei se existem anjos da guarda para crianças especificamente. Nós sabemos que certas doutrinas falam disso, né? Mas nós sabemos de que os anjos realmente atuam na vida das crianças. Tudo bem, meu jovem? Meu vizinho ali. Então vamos ver aí, Mateus 18, 10. Tome cuidado para não desprezar nenhum destes pequeninos, pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estão sempre na presença de meu Pai Celestial. Essa é uma passagem forte sobre isso aí. Os anjos na presença de Deus, protegendo as crianças. E muitas vezes, essa é uma passagem daquela que os discípulos queriam afastar as crianças de Jesus, e Jesus disse: não, deixai vir meus pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E vamos ver então Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem E os livra. Então aqui, nesse sentido aqui, falando a respeito das crianças, eu vejo que existe muita ação sobrenatural de Deus na vida das crianças. Por favor. É só uma observação desse versículo. Qual deles? Esse que acabou de dizer, o anjo do Senhor Tá. acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Esse anjo do Senhor é singular. Muitas vezes fala, no nosso meio aqui, os anjos do Senhor. Sim. Eu entendo que quando está no singular, está falando para o próprio Deus. Ele que está cuidando de nós, ele que acampa ao nosso redor. Sim. Bom, você evocou uma teologia que já também devíamos já ter falado aqui. Salmo 91, que são seus
Sim, todos. Isso. Pode achar esse texto e já até se ler para nós. Enquanto ela vai vendo. No Velho Testamento, existem. Você já deve ter estudado Jesus Cristo, né? Eu não sei se estudaram aqui. Não veio. Existem as teofanias. O que são teofanias? Manifestação de Cristo no Velho Testamento. Gênesis fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Abraão ia sacrificar Isaac, o anjo do Senhor, foi o que você está citando. Então nós temos no Velho Testamento, daqui a pouco vamos estudar sobre isso, as teofanias, que são manifestação de Cristo no Velho Testamento. E sempre usando a expressão do anjo do Senhor e geralmente com letra maiúscula. Excelente texto. Eram 3 e agora são 4. E o quarto como semelhança de um Deus. Excelente essa passagem. Jesus Cristo ali. Então são manifestações nisso. Não sei se esse texto... desculpe teu nome mesmo que eu não decorei. Sei que você é irmã do Elber. Daniele, eu não sei se especificamente esse texto de 34:7 está se referindo a essas teofanias, tá? Mas existe sim nesse sentido aí. E isso é algo maravilhoso. Mas explicar isso para uma criança de 10 anos, que a teologia se manifesta com 10 anos. Jesus nasceu de Maria? Eu falei, sim, Jesus nasceu de Maria. Mas Jesus já existia no Velho Testamento? Sim, Jesus já existia. Então, essa teologia, para nós que já somos adultos, fica um pouco mais palpável, mas para uma criança de 10 anos, você diz, não, ele é Deus, sempre existiu, e se manifesta no Velho Testamento através desses textos que foram citados, especialmente esse e outros. Esse de Abraão com Isaac é impressionante. E visivelmente, corporalmente, Jesus se manifestou com o nascimento, no caso de Maria e de José. Certo? Pois não. Ele aceitou a adoração, é isso mesmo, demonstrando a presença de Cristo no Velho Testamento. São as teofanias, manifestações de Cristo dentro do Velho Testamento. Continuando, traz-nos a revelação de Deus. Já vimos aqui algumas revelações de Deus, nascimento virginal de Jesus Cristo e outras passagens. Executar missões de juízo de Deus. Assistir o povo de Deus na igreja e no dia a dia. Conduzir, isso aqui também é muito importante. Conduzir os eleitos de Deus, os eleitos mortos ao céu. Essa eu quero ler, porque é muito interessante. Caio. Lucas capítulo 16, versículo 22. Conduzir os eleitos mortos ao céu. Lucas 16, 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Tá, ele faz uma diferenciação aí. É uma parábola? É uma parábola. Mas aqui você tem um fato muito importante. Eu já tenho ouvido relatos de pessoas que, na hora da morte, elas conseguem ver coisas que, às vezes, nós, seres humanos, não vimos. Uma irmã nossa lá de São Paulo, muito ligada a Deus, uma mulher de oração, louvor, ela estava no seu leito quando, partindo, os seus irmãos ali, ela disse, eu estou vendo os anjos do Senhor descendo.
E ela partiu. Então eu acredito sim, que nesse é um momento muito difícil para nós seres humanos, no qual Deus se manifesta enviando os seus anjos de maneira sobrenatural. Existe um filme que eu passei lá em Florianópolis para a mocidade, quando você que é o pastor também do jovem, chamado Ghost. Um filme muito interessante. E eu passei para a mocidade, falei, uma semana, porque ele é longo, né? Uma semana a gente assiste e uma semana depois nós vamos debater o filme. Tem uma teologia problemática, que ele fala da reencarnação. Mas tem uma cena ali que eu acho muito correta. Na hora que ele parte, uma luz sobrenatural o leva na presença de Deus. E na hora que o mal morre, ele já sente a opressão do diabo sobre aquilo ali. E é muito interessante aquilo ali. Tem um fundo bíblico, que eu acredito nessa parte aqui dos anjos, que vêm levar os eleitos de Deus na presença do Senhor. Jesus mesmo disse para o ladrão lá na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Então, nesse sentido, de que a morte, Deus nos leva na sua presença. E os anjos nos conduzem dessa maneira. Então, aqueles que morrem sem Deus, eles ainda não são levados para o julgamento, estão esperando o julgamento. Todos não foram levados ainda. Todos aguardam o julgamento. Só que há uma diferença entre ser levado à presença de Deus pelos anjos e ser levado afastado de Deus pela ação diabólica, né? Mas é importante a sua pergunta. Todos aguardam a ressurreição de Deus. As pessoas íntimas, queridas minhas, que morreram, estão na presença de Deus. Mas então, pode dizer que os eleitos já aguardam no céu. Sim, já estão. Ainda que não ainda não foi julgado, mas a gente não sabe. Sim, aí sim. Eu acho interessante, porque isso era muito difícil para nós explicarmos também, mas hoje em dia está mais fácil. Não digo que resolveu. Existe um negócio chamado computador. E lá existe a memória do computador, o HD, né? Como é que os entendidos sabem mais do que eu. Né? É impressionante como ele guarda a coisa ali. Minha mãe, que está na presença de Deus, eu gostava de mostrar fotos para ela. E ela dizia: meu Deus, como nesse seu celular cabe tanta foto? Eu disse: mãe, eu também não sei, mas eu sei que está aqui as fotos. Então, o que eu quero mostrar com isso? E respondendo a sua pergunta. Quando nós partimos, nós vamos para o HD de Deus. E guardando o quê? A ressurreição. Por isso os mortos não podem interceder por nós. Não podem interceder por nós, porque eles estão na mente de Deus, e também não é da nossa teologia isso. É bom você conversar com as crianças, porque elas botam você na parede. Tá? E nesse bate-papo aí com ele, ele disse: a vovó, que é a avó do meu neto, morreu. Então ele disse: a vovó está orando por nós, que ele estuda num colégio. E eu disse: não, a vovó não está orando por nós e não intercedendo por nós. A vovó é uma estrelinha que está esperando a volta de Jesus na presença dele. Então, os mortos não podem interferir na vida nossa. E isso é um conceito que a gente vai passando para as crianças e até mesmo para nós adultos. A gente gosta de pensar assim, mas teologicamente está totalmente equivocado. Porque somente na ressurreição, eles diz lá em 1 Tessalonicenses: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados. Então é uma coisa importante entendermos isso na nossa teologia.
de que as pessoas estão nesse HD de Deus aguardando o processo da ressurreição. Mas é lindo, Oi? mas é lindo pensar Sim. também que a oração, assim, eles não podem orar por nós, mas as orações que foram feitas permanecem diante de Deus, não caducam. Sim, não caduca. Isso é lindo. Também aqui diz sobre retornarem com Cristo, os anjos estarão participando desse momento final e guerrear. Aí vem novamente o texto que você falou, mas aqui eu queria que nós prestássemos atenção em Efésios. Pois não, meu irmão? Excelente. Melhor ainda, obrigado. Espetacular aquele texto de Atos que fala a respeito disso, né? Estevão, na hora da sua morte, ele viu os anjos vindo para levá-lo, a buscar na presença de Deus. Oi? Sim. É muito interessante também essa passagem do livro de Atos, capítulo 9. Então vamos ver em Efésios 6, guerrear contra forças demoníacas. Efésios capítulo 6, versículo 12 e versículo 13. Cristina, pode ler para nós aí. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Isso. Então é uma luta espiritual no que os anjos nos protegem, guerrear contra essas forças demoníacas. E isso, você passamos por isso. É impressionante como o mundo espiritual está presente no nosso dia a dia e nas nossas lutas. Muitas vezes, a opressão é tão grande sobre nós, que nós temos que orar, dizendo: o sangue de Jesus Cristo nos cobre de todo mal. Senhor, nos livre disso, porque às vezes são pensamentos que tentam nos oprimir, nos destruir e nos derrotar. E muitas vezes eu faço essa oração, porque é impressionante como as lutas espirituais são grandes, e muito grandes. E nós temos que evocar então isso, naquele momento, a presença de Deus por meio de forças espirituais para nos livrar e nos proteger de todo mal. Caminhando aqui um pouquinho, chegamos ao lado oposto. Se nós estávamos do lado bom, agora vamos para o lado mal. Existem os anjos maus? Sim, existem. Embora fossem criados perfeitos, eles se desprenderam e, numa provação, rebelaram-se contra Deus. Então, aqui nós vamos ver algumas passagens. Vamos começar por Ezequiel, capítulo 28. Cristina, você vai pegar essa tarefa mais difícil aí. Ezequiel 28, de 12 a 17. O motivo que gerou essa confusão, essa soberba, quis ser igual a Deus. Então vamos ver Ezequiel 28, de 12 a 17. Filho do homem, levanta uma lamentação entre os reis de Tiro e dize: assim diz o Senhor Deus, tu és o silêncio da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estávamos no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, de sardio, topázio, diamante, berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo
Isso. Elevou-se o teu coração por conta da tua formosura, como veste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemple. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, e te consumiu, e te reduziu a cinzas, sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Isso, obrigado. É um texto pesado esse aí. Mostrando que o diabo, Satanás, era um anjo de destaque. Um arcanjo. O que aconteceu? Querubins. Mas também em outras passagens. Ungido. Algo superior. Então o que aconteceu? Ele se rebelou querendo ser igual a Deus. Nos diz aqui a apostila, da soberba aconteceu isso. Quando aconteceu isso? Nós não temos ainda isso clareza nas Escrituras. Mas, segundo a teologia, isso teria acontecido antes da criação. Foi algo que marcou a humanidade de tal maneira. Satanás se rebela na soberba contra Deus, e com ele, alguns anjos também foram levados para isso. Pois não. Jesus fala naquela passagem, ele viu os 70 e retornam, né? Ele diz, eu via Satanás caindo, né? Sendo lançado fora e junto com ele todos aqueles outros anjos que o seguiram, né? Sim. Então, há uma questão aí que a gente não sabe explicar bem essa passagem, né? Porque a gente não sabe como é que foi essa visão de Jesus. Eu interpreto que ali o diabo tentou de toda maneira, porque a missão dos 70 ali, 2 em 2, foi algo espantoso, né? E a luta espiritual deve ter sido muito grande, onde as forças malignas tentaram destruir aqueles 70 lá, e Deus então interviu de maneira sobrenatural. Mas, na queda de Satanás e seus anjos, segundo a teologia, isso acontece antes da criação. Foi alguma coisa antes do processo da criação. Qual é a passagem que o Caio falou? Qual é a passagem? A passagem eu não tenho aqui, você está frente mas eu acho que É sim. Mas vejam que alguma coisa que aconteceu, a soberba, é o primeiro, né? Tá. A soberba muito grande, e aconteceu isso. Lúcifer é um transmissor de luz, que significa, era um dos principais anjos de Deus. Já lemos Judas e já lemos Ezequiel. Liderou uma rebelião no mundo espiritual e se tornou o adversário da parte de Deus. Caminhando. Também foi chamado de diabo, o acusador, o caluniador, no Novo Testamento. Em sua rebelião foi acompanhado um grande número de anjos que se tornaram rebeldes contra a vontade de Deus. Essa frase aqui é muito importante. Nele, o diabo, se originou o pecado, pois ninguém havia para tentá-lo. Interessantíssima essa frase aqui do anjo. Nele originou-se o pecado, porque não havia ninguém para tentá-lo. A tentação veio depois que veio o diabo. Jesus foi tentado lá no deserto, no seu jejum lá. Mas antes dele não havia quem o tentasse. Então, nisso é uma coisa importante.
é no diabo que começa o processo da tentação e o pecado na humanidade. Foi ponderado como príncipe deste mundo, quando o homem que receber a autoridade de Deus sobre este mundo submeteu-se a ele, opondo-se sempre a Deus, à vontade do seu reino, cega os homens de todas as suas obras, estimulando ao pecado, à maldade e à destruição. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Opera através... Isso aqui que alguém comentou, muito interessante. Como é que é a ação do diabo na minha vida e na sua? Opera através da dúvida, do medo, da tentação, da culpa, da confusão, da mentira, das doenças, da inveja, do orgulho e da calúnia. Eu quero caminhar um pouquinho. Lá embaixo diz lá: apesar de grande poder e inteligência, de seres e espíritos e da sua milenária existência, não temos nenhuma razão ou base bíblica para crer que os demônios possam ler os nossos pensamentos, ou mesmo prever o futuro, podendo, contudo, lançar em nossas mentes pensamentos maus. O diabo nos acusa de maus pensamentos, de revelar fatos ocorridos no segredo e no oculto, como vimos, quanto já aconteceram. O diabo tem esse poder. Ele nos acusa disso. Lá 10 anos atrás, você roubou aquela caneta. Ninguém viu que eu roubei aquela caneta, mas ele viu. E o que eu tenho que fazer naquilo ali? Eu tenho que confessar a Deus o meu pecado. Senhor, eu errei. Pequei contra ti. E fiz o que era mal perante os teus olhos. Me perdoe e me ajude. Que o sangue de Cristo me cubra desse pecado. Mas o diabo tem essa função. Sempre tentar remoer, nos induzir a isso aqui. Porque ele traz o medo, a tentação, a confusão, a mentira. O objetivo dele é o quê? Nos destruir. E nos levar dessa maneira. Mas ele não pode mais, ele não dá mais ganho de Deus como acusador. Porque ele perdeu isso que ele tinha, esse poder. Olha, Caio, eu tenho minhas dúvidas, porque lá em João, eu sei, mas lá em João disse que temos um acusador, que perante dele nós temos um defensor, que é Cristo. Aquele texto de Jó, eu acho que ainda continua muitas vezes, indo na presença de Deus. Olha, o Caio, ele é fiel ao Senhor, porque o Senhor tem dado isso e isso. Então eu vejo que o diabo ainda tem essa força e esse poder. Agora, no livro de Jó demonstra uma coisa: ele não tem o poder de... Deus limita esse poder dele. Tanto na vida de Jó, que é um texto dificílimo, e Deus disse: não pode tocar na vida dele. E ele não fez isso. Oi, Davi. Não, só também contribuindo. Pois não. Tem a passagem dos evangelhos em que o próprio Jesus papiro do diabo pediu para peneirar. Sim. E ele guarda perante Pedro, mesmo sabendo de tudo que iria acontecer. Sobre esse ponto ainda, também trazendo mais uma contribuição, eu não sei, todo mundo já ouviu falar de que a gente não pode orar alto porque o diabo vai escutar a nossa oração e vai aproveitar ali para fazer a justiça dele. Só que, como filhos e filhas de Deus, nós estamos protegidos pelo próprio Deus, que é muito maior do que qualquer atuação maligna. E Deus jamais vai permitir que algo da nossa intimidade com Ele seja usado pelo diabo contra nós mesmos. Então, isso tudo é para dizer que não precisamos ter medo de orar às vezes alto e conversar com Deus com medo de que o diabo escute, porque realmente nós temos um Deus que nos protege e nele somos mais que vencedores diante de qualquer força maligna que se opor contra nós. Amém. Excelente a contribuição. Obrigado. Eu queria só mais ler um parágrafo que está aqui na apostila, que é muito importante. O Ângelo coloca: não creio que eles possam possuir os verdadeiros filhos de Deus, os nascidos de novo,
os quais são templo do Espírito Santo, ainda que estes momentaneamente estejam vivendo em situações ou momentos de pecado ou distanciamentos de Deus. Os filhos de Deus podem ser assediados, tentados, acusados, adoecidos e até oprimidos, porém nunca possuídos. Isso aqui é muito importante. Os filhos de Deus são libertos de todo mal. Eu vou encerrar contando aqui mais uma ilustração. Ele aceitou Cristo como Salvador, mas se afastou um pouco. Esse é um fato verídico que eu estou citando aqui, sem citar nome. E ele foi numa reunião espiritual. O que aconteceu? Os demônios disseram: não temos como manifestar, porque tem aí alguém que não nos pertence. Tira ele daí. Só para mostrar o quê? O Espírito Santo ainda habitava nele, mesmo ele afastado. E ele então, complementando aquilo que o Ângelo está dizendo aqui. O filho pródigo não deixou de ser filho. Aprontou aquilo tudo, mas ele era filho. O que ele foi? Caiu a ficha e disse: eu vou voltar e pedir perdão ao meu pai. E foi aquilo que todos nós sabemos lá. Gente, essa é uma aula que nos ajuda, uma aula difícil, mas só para afirmar que existem anjos da parte de Deus que nos conduzem nessas lutas espirituais. Oi. Certo. É isso aí. Pois não. Eu acho muito interessante, Ricardo, né, teu nome? Essa ilustração que o Ricardo está nos falando, e eu queria então aproveitar e falar mais um pouquinho sobre isso, porque isso é muito importante. Quem veio aqui na palestra ontem, de manhã, ele também citou isso, tá? Uma experiência lá que ele viveu. O suicídio é nisso que você está falando, das coisas mais opressão que ocorre na vida de uma pessoa. E eu de jeito nenhum julgo ninguém, especialmente se uma pessoa comete tal atitude. Não estou aqui estimulando a isso, por favor, mas eu não posso julgar. Tive 2 experiências como pastor por isso. Pessoas da nossa igreja que infelizmente chegaram a esse ponto, e foi com arma. Mesma coisa que você falou. Era uma situação de opressão que vivia aquele homem, que oração, psicólogo, mas não teve jeito. Chegou um momento que ele tirou a sua própria vida. O diabo não teve esse poder de atirar, mas como você falou, levou a tal atitude. Qual é a nossa função? Orar pela família e não julgar. Deixa o julgamento nas mãos de Deus. A palestra de quem suicida já vai para o inferno. Tira isso da mente. Não sei. Não podemos julgar. Quem é que vai julgar se a pessoa vai para o céu ou vai para o inferno? Deus está lá no livro de Tiago. Então é muito importante isso, porque isso gera mais opressão na vida da família. Pior ainda, se a situação já é complicada, se a gente põe essa teologia direto, a palestra dele ontem, nós vamos piorar mais a situação. Então, ir lá, conversar com a viúva, com os filhos, olha, é um trabalho imenso e que a gente deve ter isso. Então, Ricardo, excelente. O diabo não pode atirar, mas ele induz a gente ao erro. E assim é o pecado. O pecado, primeiro o diabo bota no meu coração e depois ele é concebido.
Gente, Deus nos abençoe. Não ore aos anjos, mas agradeça a Deus pelo livramento que Deus nos concede pelo meio dos anjos. Vamos ficar em pé e fazer uma oração? Domingo que vem a aula é sobre a providência, né? Providência de Deus, tá? Então, marca aí na sua apostila. Senhor, muito obrigado por essa manhã, por essa reflexão, porque reconhecemos de que nós vivemos numa luta espiritual muito grande. As forças malignas lutam, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E oramos diante do Senhor agora, que os anjos do Senhor estejam conosco e que a graça do Senhor nos libere, nos proteja de todo mal. Sabemos, ó Pai, que somos teus filhos eleitos pelo Senhor e pedimos que isso se manifeste, porque reconhecemos também que maior é o que está em nós do que o que está nesse mundo. Dá-nos um domingo com a tua graça, com a tua bênção, e esteja conosco agora nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.